A morte de um bebê dentro de um dos hospitais mais famosos e caros do Brasil virou uma batalha judicial que já dura 5 anos. A família processa médicos e a unidade de saúde que fica em São Paulo por negligência. O menino, de apenas 1 ano, passou mal quando se preparava para um transplante de medula óssea. A família diz que não houve socorro dentro da unidade e que a médica responsável prescreveu os remédios por telefone. O hospital e 2 médicos foram condenados a pagar uma indenização milionária aos pais. Quem mostra pra gente esse caso é o apresentador André Azeredo. Ele já dava os primeiros passos. Mas com 6 meses de vida, os pais perceberam que algo não ia bem. Não se sabia o que o Pedro tinha, era uma infecção atrás de outra. E era um antibiótico atrás do outro. A família buscou por atendimento particular no Hospital Sírio-Libanês, uma das mais importantes e caras unidades de saúde do país. O menino ficou internado por 2 meses e exames comprovaram que Pedro era portador de uma doença autoimune, rara e muito grave. Foi quando eles vieram conversar com a gente, dizendo, olha, o diagnóstico foi confirmado pelo exame. Então, o seu filho ele é portador desta DGC. A DGC é a sigla para doença granulomatosa crônica. O organismo de pacientes portadores da DGC não consegue combater fungos e bactérias que provocam infecções frequentes. O sistema imunológico falha e órgãos importantes têm dificuldades para funcionar. A doença não tem cura, se manifesta na infância e frequentemente atinge meninos. Logo que a gente entra em contato com as bactérias do sistema que a gente tem no frequente, né, estafilococcus, alguns fungos, que para nós todos que não temos doença passa batido, tranquilo, né? Para eles dá infecção grave. E infecção aonde? Principalmente nos pulmões, também nos gânglios, nas ínguas que a gente fala, né? E abscesso. Abscesso é aquela formação de pus em várias coisas, né? Tanto na pele, quanto em órgãos, quanto no pulmão. E ele faz granuloma, é por isso que o nome é doença granulomatosa. Nós estamos falando de uma doença que acomete uma criança em 250 mil pessoas, né, que nascem. Com o diagnóstico do filho nas mãos, os pais ouviram que um transplante de medula óssea poderia dar à criança qualidade de vida longe de antibióticos. Um tratamento caro que a família fez questão de pagar, R$250 mil. Pedro e os pais voltaram para casa e ficaram à espera de um doador compatível. Uma criança normal, com desenvolvimento normal, 2 meses máximo que ele ficou em casa, ele até engordou. Em abril de 2018, veio a boa notícia. O doador foi encontrado. Pedro foi novamente internado, fez exames e seria preparado para o transplante. Nós tivemos uma conversa com o médico responsável, né, pela internação do Pedro, pelo tratamento do Pedro. É o médico que foi contratado para fazer isso. Comentou de que não era previsto nenhum tipo de reação, mas que se houvesse qualquer sinal diferente daquilo que se esperava, eles estariam prontos ali para atuar. Mas nada saiu como previsto. O médico Wanderson Geraldo Rocha avisou a família que não estaria no Brasil para acompanhar o transplante. Para o lugar dele, Wanderson indicou outra especialista da equipe, a médica Alessandra Araújo Gomes. A equipe sempre deixou claro, se seu filho precisar de qualquer coisa, nós estamos aqui. A nossa função, nossa missão dentro desse setor, dentro desse hospital, é cuidar do teu filho. Então, qualquer necessidade, não vai ter lugar no Brasil melhor para ajudá-lo. Confiantes na equipe do hospital e no tratamento, os pais chegaram ao Sírio-Libanês para o transplante no dia 2 de abril de 2018. 4 dias depois, a esperança se transformou em desespero e morte. A equipe prescreveu a Pedro um medicamento chamado timoglobulina. O remédio é usado para preparar o organismo antes de um transplante. Ele ajuda a diminuir casos de rejeição. Foi a médica Alessandra quem autorizou o início do tratamento. Ela estava no hospital, deu a ordem
e foi embora. A enfermeira trouxe essa medicação, conectou no acesso que o Pedro tinha, né? E aí começou a fazer a infusão da medicação. Mas deu tudo errado. As últimas horas de Pedro no hospital foram de sofrimento e agonia para ele e para os pais. Nós tivemos acesso ao prontuário médico do menino. Era início da noite, quando o bebê recebeu medicamento que prepararia o organismo para o transplante. Mas o corpo não reagiu bem. Pedro sentiu náuseas, vômitos e fortes dores na barriga. A equipe de enfermagem notou que algo não estava bem. Telefonou para a médica responsável, que não estava no hospital, e ela receita, então, um analgésico. Já de madrugada, segundo o relato das enfermeiras, a criança sentia uma dor incontrolável no abdômen. Elas ligaram de novo para a médica responsável, que receitou outro medicamento, desta vez morfina. Foram 2 aplicações em menos de 1 hora. De acordo com o prontuário médico, os pais imploraram por ajuda, mas naquele momento nenhum médico apareceu. Desesperados, eles correram até o posto de enfermagem, mas já era tarde. Pedro teve uma parada cardiorrespiratória. Sofrimento absurdo. Então foi um filme de terror, né, que foi se prolongando por muitas horas. Por que nenhum médico foi? As enfermeiras relataram, indicaram que precisava de um atendimento. Por que ninguém foi? Com 6, 7, 8 horas sem atendimento médico dentro de um hospital. Segundo os pais, a médica Alessandra Araújo Gomes não apareceu para socorrer Pedro. O chamado Código Azul foi acionado e só assim, médicos plantonistas foram até o quarto. Pedro sofreu uma segunda parada cardiorrespiratória. Foi para a UTI, teve mais uma parada e morreu. O Pedro não morreu por causa da BGC. Ele morreu por falta de assistência médica. O laudo com a causa da morte de Pedro aponta perfuração do intestino e hemorragia. 2 médicas assinam o laudo da perícia judicial. No documento, elas atestam que houve uma conduta negligente dos médicos, que resultou na morte da criança. As peritas afirmam que se o paciente tivesse sido examinado por médicos quando as dores começaram, poderia ter tido uma chance se fosse submetido a procedimento cirúrgico. Antes do início da infusão da medicação, meu filho estava brincando comigo. E depois alguém dizer para você que teu filho morreu, você fala assim, não. Essa professora do curso de farmácia explica que o medicamento dado ao menino, a timoglobulina, altera o sistema imunológico. Ele só pode ser aplicado na presença de um médico e, sem a devida inspeção, pode ser um risco à saúde. Quando a pessoa está fazendo um tratamento com esse tipo de medicamento, é imprescindível que tenhamos a presença do médico. Às vezes você vai precisar ou cortar o medicamento ou colocar alguma coisa que consiga equilibrar o que está acontecendo. Os pais decidiram processar o Hospital Sírio-Libanês e os médicos Wanderson Geraldo Rocha e Alessandra Araújo Gomes. Um processo que se arrasta há 5 anos. Causou um espanto, sem dúvida alguma, que tudo isso tivesse acontecido num hospital realmente renomado, um hospital que todos presumem que tenha uma infraestrutura adequada para atender situações de emergência como essa. A médica Alessandra, que não estava no hospital no momento em que Pedro passou mal, responde a 2 processos. Um criminal, onde é ré por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Já no segundo processo, Alessandra, o médico Wanderson Geraldo Rocha e o Hospital Sírio-Libanês foram condenados a pagar R$1.200.000 aos pais por danos morais. E ainda terão que fazer um pedido público de desculpas à família de Pedro. Na sentença publicada em março deste ano, a juíza Tânia Cardim descreveu como falha miserável do hospital deixar padecer, sem assistência médica, uma criança com dores, internada em suas dependências. Os médicos e o hospital recorreram da decisão. Meu filho morreu porque naquela noite vocês não deram assistência a ele. Não tinha médico ali. Em nota, o Hospital Sírio-Libanês informou que não comenta sobre o caso e se solidariza com a família de Pedro Assis Cândido.
A defesa dos médicos Wanderson e Alessandra não retornou nosso pedido de entrevista. Já o Conselho Regional de Medicina de São Paulo disse que investiga o caso, que segue sob sigilo. O Conselho Regional de Enfermagem aguarda a data para o julgamento do processo. A médica Alessandra Gomes continua trabalhando normalmente no hospital. O médico Wanderson Geraldo Rocha deixou a unidade. Quando Pedro morreu com apenas 1 ano e 2 meses de idade, a mãe dele estava grávida. Hoje, a família se divide entre as lembranças do filho e uma longa batalha por justiça. Nenhum dinheiro no mundo hoje daria o meu filho de volta. É um filho meu que foi, então eu não vou desistir. E os envolvidos precisam ser responsabilizados.